Hoje o tema é importantíssimo, conteúdo um pouco forte para nós, né? Pronto. Preciso só saber se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Seja bem-vindo, Rafael Negrão, obrigada pela sua presença. Bom, antes de eu chamar o nosso convidado de hoje, gostaria de falar um pouquinho do porquê que eu optei por fazer este tema, do porquê que eu escolhi falar sobre suicídio, né, nesse mês agora de setembro. Primeiro porque os dados sobre o suicídio para LGBTI aqui no Brasil são muito tristes, né? São fortes. Agora na pandemia aumentou muito, né? O número de pessoas que relatam uma piora na questão da saúde mental, né? A Box 1824 fez uma pesquisa para Vote LGBT e constatou que 42% das pessoas entrevistadas relataram uma piora ou um aumento nas questões de saúde mental, né? E a gente sabe que o maior número de jovens entre 15 e 24 anos que pensam em suicídio ou tentam suicídio são LGBTs, a maioria são LGBTs, e uma pessoa LGBT pensa 5 vezes mais em morte, em suicídio, do que uma pessoa hétero. E além do que, hoje faz 4 meses, né, que Demétrio Campos foi suicidado pela sociedade. Eu uso esse termo porque o preconceito mata pessoas LGBT todos os dias, e a morte do Demétrio foi um marco fundamental na minha história como pessoa e como profissional. Então eu vou convidar o nosso convidado de hoje para entrar aqui conosco, né? Quero também debater um pouquinho na presença dele essas questões e falar um pouquinho também na presença dele sobre suicídio, porque para mim, né, como já falei anteriormente, Alisson é um grande ser humano, um grande profissional, né, um marco na minha história acadêmica por conta de nossos debates profundos, nossas discussões, e um ser humano incrível, né, coordenador do grupo GPS, que é o grupo que eu faço parte, junto com outros profissionais que eu também admiro muito, e ele tem uma super autoridade para falar sobre esse assunto. Então, vou convidar aqui o nosso... Oi! Boa noite. Boa noite! Que Nossa, lindo de amarelo! não, Thaís, isso não é bem amarelo, é o mostarda, né? Mas Fala arrasou, mais já achei forte. incrível. Tudo bem? Obrigada mais uma vez. Eu confesso que eu já estou bem emocionada, porque falar nessa live sobre esse tema me deixa muito sensibilizada e muito comovida. Mas eu agradeço desde já a sua participação, sua disponibilidade de estar aqui, para a gente falar desse tema que ainda é muito importante, né? Principalmente para nós que somos pessoas LGBTI+, e também falar um pouquinho do Demétrio, que, como eu estava dizendo aí, né, no início da nossa live, ele é um marco para mim
na minha história, acho que ele mudou de alguma forma, né? Sem me conhecer, ele já mudou um pouco minha história. Thaís, a gente precisa discutir muito, como eu disse na live anterior, como eu falo muito com o pessoal, a gente precisa discutir bastante sobre essa questão do suicídio, né? Hoje eu estava dando uma breve lida referente à população, e daí eu vi que dentro da população também a gente pode falar sobre mais coisas dentro do suicídio, né? Então, assim, todas as classes, de uma certa maneira, elas acabam participando um pouco dessa temática, né, tão devastadora, né? Acho que não tem outra palavra que a gente pode falar referente a isso, né? Então, Thaís, assim como eu vou pedir para ser um pouco mais breve, né, do que da outra vez, eu vou apresentar um pouco sobre o tipo de suicídio, um pouco do meu trabalho e tal. E a gente começa com um bate-papo, tá? Tá ótimo. Então, assim, bom, sou o Alisson, né? Os trabalhos que eu venho fazendo atualmente é na clínica, né? Devido à pandemia, a clínica está fechada, né? Faço um trabalho também junto à Laudato Si, que é uma associação, né, que prega muito a questão do pessoal em situação de vulnerabilidade, questões educacionais, né? Esse olhar mais minucioso para toda a população, né? E dentro da Laudato Si, né, a gente fez o grupo GPS, que é o Grupo de Prevenção do Suicídio, né, o ano passado. E nós tivemos oportunidade de fazer uma parceria com a Defensoria Pública da União, né, que mesmo com essa pandemia, estou conseguindo fazer alguns trabalhos online para eles, né? Então a gente precisa entender primeiro o que é o suicídio, né? Então o suicídio nada mais é do que o ato da pessoa em retirar a sua própria vida, né? E tem vários fatores que no decorrer da live a gente vai falar quais são os desencadeadores, quais são os elementos que faz com que a pessoa ela retire a sua vida, né? E segundo Durkheim, tem três tipos de suicídio. O suicídio egoísta, né, que é aquele suicídio onde que a pessoa ela não se enxerga dentro daquela sociedade, né? Ela está aquém de toda aquela sociedade, né? O suicídio altruísta, que é um suicídio o extremo, né? Quando o ser humano ele não está mais, ele está desligado da sociedade, né? Então a gente pode dar o exemplo dos kamikazes, que é uma questão patriótica, né? Do World Trade Center, que foi uma questão religiosa, né? E o suicídio anômico, que é o que a gente vai pegar e vai falar bastante sobre ele hoje, né? Que ele tem mais fins com as questões sociais, né? Então, de repente, a sociedade lá cobra tanto desse indivíduo que ele acaba não se enxergando dentro dessa sociedade, né? Que é o que vem ocorrendo dentro da população LGBTQI+. Né? Então, assim, eu não me enquadro dentro dessa sociedade, né? A sociedade ela não me inclui, né? E por causa disso eu acabo ficando sem identidade. E, de uma certa maneira, acabo cometendo o suicídio, né? Então, você explica um pouco, Thais? Acho que o pessoal tem uma curiosidade para saber sobre a sigla Sim, LGBTQI+. sim. A sigla LGBT se estendeu, né, para QIAP+, muito por conta de outras pessoas que começaram a se identificar dentro de orientação ou dentro de uma sexualidade muito além do que as siglas anteriores, né, já respaldavam, né? O L é de lésbica, que são mulheres que se consideram homossexuais, ou seja, se atraem por pessoas do mesmo sexo. O G de gay, né, que são homens homossexuais que se interessam por pessoas do mesmo sexo, ou seja, por homens. O B
se atribui ao B de bissexual, que pessoas que se atraem por pessoas do mesmo sexo ou de qualquer outro sexo, ou de qualquer outro gênero. BT de travestis e transexuais. Transexuais são pessoas que nascem e são designadas com um gênero ao nascer e depois de nascer ela se identifica com o gênero oposto, então nasce com uma genitália e aquela genitália é descrita como para mulher ou para homem. E a partir disso a pessoa cresce não se identificando com o que a sociedade culturalmente diz que deve ser um homem ou deve ser uma mulher. E aí, ao longo da vida, ela passa por um processo de transição após a identificação, e aí ela passa a ter características culturais e físicas de uma pessoa do gênero oposto ao dela, né? O que é de queer, que são pessoas que têm uma luta política, né, muito forte. Os queers, eles eram ditos, né, nos anos 80 como pessoas estranhas, então elas não trazem culturalmente expressões só de um gênero, e sim, elas não se identificam e acabam utilizando, né, culturalmente posturas e trejeitos de nenhum gênero, nem do feminino, nem do masculino, ou traz consigo ambos. O I é do intersexo, que são pessoas que nascem com características físicas de ambos os gêneros, tanto feminino quanto masculino. Então, elas podem nascer com cromossomos, hormônios ou genitália de ambos os sexos. Por isso que elas são intersexos, tá? O P de pansexual, que são pessoas que se identificam se atraem afetivamente ou sexualmente por pessoas independente do seu sexo ou do seu gênero, né? Muito vulgarmente dizem que pessoas pansexuais elas se atraem por plantas, por objetos, que nenhuma outra pessoa disse na mídia outro dia que se atraem por, sei lá, torta de maçã. Não tem nada disso. A gente só se identifica com pessoas independente do gênero ou do sexo, né? Não me importa se é uma mulher ou um homem, se ela tem uma genitália masculina ou feminina, o importante é o que a pessoa é. E o pan se identifica com pessoas. Deixa eu ver se eu me esqueci. Sexual são pessoas que não se sentem atraídas sexualmente por nenhum tipo de pessoa. Ela pode ter tido relação, mas ela não entende que a relação sexual é algo fundamental, ou que talvez isso pode ser construído socialmente, né? Não existe uma obrigatoriedade para a pessoa ter relação sexual, então ela não sente, né, estimulada sexualmente por alguém. Ela pode ter uma afetividade, mas não necessariamente ter relação sexual com essa pessoa. Os demissexuais são pessoas que se atraem, só conseguem manter uma relação sexual com alguém depois que ela conhece essa pessoa, né? Então, para ter uma relação sexual, ela tem que se relacionar afetivamente com alguém. Então, ela precisa primeiro conhecer, gostar, ter um sentimento, né, forte por essa pessoa para poder manter uma relação sexual com ela. Ela não sente prazer enquanto não houver afeto. Acho que é isso, acho que eu não me esqueci de ninguém. São 19, né? Então, sei lá, enfim, são tantas siglas que eu já. Acho que eu já falei de todo mundo, não devo ter esquecido de ninguém. E aí tem outras pessoas, né, que são caracterizadas como dois espíritos, que são pessoas que elas não se sentem. Elas podem tanto ter como se elas tivessem um espírito masculino ou um espírito feminino. Tem pessoas que são consideradas não binárias, que elas não se identificam. Ou a gênero não se identifica nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino, ou o gênero fluido, que são pessoas que transitam entre os dois gêneros. Enfim, a sigla ela é muito ampla e esse mais é porque cabe muita gente dentro dessa bandeira, né, do que apenas o masculino, o feminino, ou lésbica ou gay, né? As pessoas elas não se identificam só sexualmente, mas também afetivamente por outras pessoas. E ainda há muita discriminação, porque acreditam, né, que pessoas LGBTs, elas são
sei lá, sem vergonhas, são promíscuas, enfim. E a gente sabe que não é só isso, né? Não é só a questão sexual, mas também o afeto e a forma como a pessoa se identifica no mundo, né? Se organiza, se orienta no mundo. Isso mesmo. Então, Thaís, continuando, dentro, né, dessa população que você apresentou, se enquadra esse suicídio anômico, né? Então, quais são os pontos que, de repente, contribuem, né, para a pessoa cometer esse ato? Situações de vulnerabilidade, racismo, uma questão social, religião, família. Nós não desconsideramos a questão da ansiedade, de depressão, transtornos psiquiátricos e psicológicos e por aí vai, né? Só que a gente precisa entender que, assim, pela questão de repente, o Brasil, ele ser um país que, infelizmente, é um país muito preconceituoso, né? Isso, de uma certa maneira, faz com que a gente acaba não criando uma identidade, né? Então, quem que eu sou? A partir do momento em que eu não me identifico, logo eu não consigo fazer parte dessa sociedade, né? E na live anterior eu tinha falado muito até dessa questão, a população LGBT, vou falar por mim, eu acabo sofrendo de uma certa maneira duas vezes, né? Pelo fato de ser negro, né? E pelo fato de ser homossexual. Se a família, ela de repente, ela não é necessário para essa pessoa ela ter uma base, com certeza ela vai ter algum tipo de problema. Então a gente tem que pensar que a família, os amigos, a sociedade, ela tem um peso determinante, né, para prosseguir a vida das pessoas ou não. Tá? Sim. E acredito também que dentro dessas questões, né, a gente tem diversos recortes, né? A rejeição familiar, ela conta muito, falta de políticas públicas, a gente tem um governo hoje que incita a violência, incita a LGBTI-fobia, todos os dias a gente é noticiado com alguma pessoa, né, que foi morta, que foi violentada por ser LGBT. Hoje em dia a gente vê um aumento muito grande, né, de pessoas públicas nos últimos tempos, que tem trazido também questões discriminatórias, né, como a família Valadão, né, tanto o marido quanto a esposa. Recentemente o Neymar também acabou, né, fazendo comentários, enfim, todos os dias a gente acaba se deparando com esse tipo de violência, além do número de morte, né, de pessoas LGBT e principalmente pessoas trans, né. A gente viu um aumento aí muito grande, mais ou menos só esse ano até agora no meio do ano, mais ou menos 129 pessoas trans foram mortas só nesse primeiro semestre, né? Isso tudo faz com que as pessoas acabam ficando muito mais depressivas, faz com que as pessoas sintam medo de sair na rua, medo de sofrerem algum tipo de violência, medo de serem discriminadas, medo de serem ofendidas gratuitamente. E como a gente não se sente, né, dentro dessa utopia, ao mesmo tempo que o Brasil é o maior, tem a maior parada LGBT do mundo, a maior parada do orgulho LGBT do mundo, né, com as políticas, com algumas políticas, né, desenvolvidas, né, como por exemplo não considerar a cura gay, permitir casamento entre duas pessoas, mas também um dos países que tem o maior número de mortes de pessoas LGBTs. Então a gente vive uma utopia muito grande, um paradoxo muito grande, e como que faz com que isso não gere um sofrimento em pessoas LGBT? Eu sempre falo daqui de uma live que eu fiz com a Cel, e ela fala que a gente não pode patologizar a comunidade, né? Por exemplo, não é porque toda pessoa LGBT é uma pessoa doente. Não é essa a questão, né? Nós estamos falando de que as pessoas LGBTI+, elas sofrem
preconceito diferente de pessoas hétero. Pessoas hétero não passam aquilo que pessoas LGBT passam. Né? Uma pessoa LGBT não A gente, precisa se assumir. E uma pessoa hétero não precisa se assumir. Né? Você queria falar alguma coisa? Desculpa. quero sim. A gente precisa entender. Gente, eu estou. Ali, acho que você está travando. Oi? Acho que agora foi, mas estava Está travando. travando? Tava travando sim. A gente precisa entender que realmente há uma diferença entre LGBTQI+. Então, assim, Sim. o número, hoje eu dei uma breve olhada em alguns artigos e eu vi que essa população, ela acaba, é, estou sumindo? Acho que agora voltou. Para mim já voltou, pelo menos está normal. Vê para vocês aí, dá um retorno pra gente. Voltou, gente? Acho que Está me sim. vendo? Vamos lá. Tô Então, te assim, vendo. hoje eu peguei e eu vi que, assim, existe a probabilidade de 4 vezes mais, né, a população LGBT acabar cometendo suicídio, Sim, né? Então, assim, sim, o que você falou é a realidade, né? Então, de repente, o hétero ele não precisa pegar e se assumir, né? Agora, essa população ela precisa, né? Ela precisa constituir a sua identidade, ela precisa mostrar quem eu sou, né? E às vezes eu fico imaginando, né? Na hora de um emprego, né? Você vai procurar um emprego, aí você fala se você é casado, né? Então eu vejo que em alguns momentos isso acaba causando até uma ansiedade, até um nervoso para a população, né? Eu lembro, eu estava até falando esses dias com uma pessoa que eu fui participar de de uma consultoria, né? A empresa que eu trabalhava, tal. E daí eles pegaram um pessoal lá, né? E um deles era eu, que ia pegar e ia ser líder de cada grupo. E daí teve uma moça que perguntou assim para mim: "Você é casado?" E eu já era casado, né? sim. E eu tive vergonha de falar, né? Por que eu tive vergonha de falar, né? Porque de uma certa maneira eu sabia que eu podia ter algum tipo de preconceito, né? Sim. Então assim, a gente inconscientemente a gente sempre está numa posição meio que na defensiva, numa posição assim que eu não vou ser aceito, né? Então assim, isso é diário, isso gera dor. E se eu não tenho uma boa base, se eu não tenho uma boa estrutura, eu não consigo lidar com essa situação, né? Então, quando a gente pega e fala de padronizar, né, a população LGBT, né, eu penso que assim é muito delicado falar nesse ponto, porque em algum momento, falando de Brasil, alguém vai sofrer preconceito, gente, né? Sim. Seja de repente você pegar e andar de mão dada com uma pessoa, de você fazer uma publicação numa rede social, entendeu? De você ir numa festa, um comentário tipo assim, cadê a sua esposa, né? Ou cadê o seu marido, né? Esses comentários também é muito sutil, mas gera dor, Sim. né? Então, assim, a gente precisa estar preparado para isso. Então, eu não querendo generalizar, mas generalizando, eu acho sim que a população ela acaba sofrendo um pouco mais, sim. Sim. Sim, né? Como você falou numa entrevista de emprego, num um almoço de família que pergunta onde está seu par, né? De repente um pai que fala que nunca vai aceitar ter um filho gay ou que vai aceitar ter uma filha lésbica, de um amiguinho da escola. A criança sofre muito na escola porque tudo é viadinho, porque tudo é bichinha. Né? Se você de repente, se você é mulher, a gente que é mulher, né? Já sai na rua
com medo de ser violentada, estuprada, pelo simples fato de ser mulher. Se você ainda diz que você é lésbica, porque ninguém te pegou direito, e aí o medo do estupro corretivo é muito grande, né? Se você performa uma feminilidade, uma masculinidade, né? Você sofre, fora que tudo dentro, além de tudo isso, ainda existe o preconceito dentro da própria comunidade, porque você tem que ser um gay padrão. Se você não é o gay padrão, se você é feminado demais ou tem barba, é masculinizado demais, você não é gay direito. Se você é lésbica e é muito feminina, você não é lésbica direito, você é confusa, você é indecisa, você tem que ter o trejeito de caminhoneira, mas se você for caminhoneira demais, também não pode. Que caminhoneira demais é quase uma mulher, um homem trans, então você também busca um refúgio e dentro desse refúgio você não tem. Se você é bissexual é porque você é indeciso. Então todos esses preconceitos, né, fora tudo que a sociedade já emplaca, ainda mais os preconceitos dentro da própria comunidade, né? Você não ter um resguardo, enfim. Eu acho que tudo isso é fator, sim, adoecedor, né? Uma pessoa hétero não precisa sair do armário, uma pessoa hétero não precisa esconder com quem você sai na rua, uma pessoa hétero dificilmente vai ter que esconder que vai sair andando de mão dada ou com quem está se relacionando. Uma pessoa hétero não passa pelo processo de chegar na família e se assumir, e ter medo de ser expulso de casa, ter medo de sofrer rejeição, né, apanhar na rua por ser simplesmente por causa da sua orientação sexual. Então, para mim, tudo isso é o fator adoecedor, né? A gente sabe, tem muita gente dentro da comunidade que não sofre, tem família que aceita, que trabalha num ambiente onde é super tranquilo de dizer, mas tem muita gente que sofre, Ali, sabe? E eu atendo muitos pacientes por dia, e com causa, assim, né, LGBT, tem pacientes que não, mas tem muita gente que sofre. E ainda, gente, muitos pacientes que me... Ah, Alice, se eu te falar que a maioria, assim, muitos pacientes falam pra mim, quando eu vi teu perfil, de graças a Deus, saber que você é uma psicóloga LGBT, porque eu tinha muito medo de chegar num consultório e falar da minha sexualidade e o psicólogo não aceitar. Ou paciente que relata que sofreu LGBTfobia, transfobia do próprio psicólogo, que é alguém que não deveria julgar, sabe? A gente tá vendo, né? Então, assim, em algum momento, né, a população ela vai ter preconceito. E daí, quando a gente fala que às vezes não é que a gente está na defensiva, né? É que a gente. Sim. Ali. Oi? Voltou? Oi, travou. Agora tá voltando. Tá carregando aqui pra mim. Tô começando a ficar preocupada se não é a minha internet também, que às vezes tá dando esses ruídos. Enquanto você volta, acho que eu vou Tá ler um com pouquinho dos internet, mas comentários. vamos lá. Então, assim, eu falo que essa situação. Oi? Ó, eu vou ler um pouquinho os comentários Oi, tô enquanto aqui. isso, tá? A Lívia colocou que com certeza a comunidade sofre mais e o Rafael Negrão colocou: essa ditadura sexual binária precisa de políticas públicas. Vocês creem que a conscientização unicamente é o melhor caminho? Então, posso responder, Thaís? Pode, lógico. Então, Rafael, eu penso que a conscientização não é tudo, né? A gente precisa de uma representatividade, né? Então, assim, a gente precisa de pessoas que olhem pela gente, né? Não sei se eu vou, de repente, quebrar aqui o anonimato do Rafael, enfim, mas o Rafael é uma pessoa que está muito envolvido com a política, né? Então, assim, por exemplo, o Rafael é uma pessoa que pode ajudar. É um hétero, Sim, né? Que pode ajudar a população. Necessariamente não tem aquela coisa de ser o gay ajudar o gay. Não, gente, né? Nós estamos dentro eu de acho que uma exato. sociedade, né? Então, se todo mundo caminhar juntos, a gente vai fazer uma diferença, né? Então, de repente, o hétero, né? Ele pode ter um olhar
né, mais detalhado, mais focado para essa população, né? E até mesmo que a gente seja mais respeitado, né? A gente não vai Sim. ser uma panela. Travou para mim um Gente, pouquinho eu de peço novo. desculpa, eu não sei o que está acontecendo com a minha internet. Eu vou complementar o que você disse e dizer para o Rafael que acho que sim. Eu concordo que uma pessoa hétero, né, principalmente se a gente pegar o recorte, né, hétero, branco, cis, né, trazer a vivência, tomar essas dores, entre aspas, de pessoas que são ditas e vistas como minoria, acho que muito mais a gente consegue ter essa representatividade, né? A gente consegue ser. Porque gay, militando por gay, a gente já vive, né? LGBT, militando por LGBT, a gente já vive. Quanto mais pessoas que não estão dentro do nosso grupo olhar para o nosso grupo, é muito mais forte, né? A Maite colocou aqui: nós não podemos praticar bullying, podemos ser diferentes por fora, mas somos todos iguais por dentro. E o Rafael colocou: esse sofrimento está mais concentrado nas classes mais baixas? Não, não acredito. Você acredita, Ali? Não acredito. Eu Acho que sim, penso dentro do assim, recorte, né, da periferia, a gente sabe que tem muito mais, mas não, acho que pessoas LGBTs, acho que independente de classe, não sei. Acho que sofre do mesmo tanto. eu penso que é assim, né? Se for, eu acho que, né, pelo que eu conheço do Rafael, eu entendi a pergunta dele. Eu Uhum. acho que acaba assim, Thaís, porque assim, imagina você ser um gay, pobre, negro, né? Você acaba sofrendo mais. Sim, Eu acho que ele está trazendo sim, nesse esse sentido, sim. elemento financeiro, essa questão social que a gente também precisa discutir, né? Sim, Então, assim, infelizmente, nós vivemos numa sociedade capitalista, sim. Que é até um pouquinho onde que o eu quero dinheiro ele falar, acaba né, falando um sobre o Demétrio. pouco maior. Então, assim, eu acho que influencia essa questão financeira, essa questão social, tudo isso. Sim, com certeza. Que é exatamente isso um pouco que eu quero falar, né, sobre a morte do Demétrio. E quando a gente fala de população, né, de baixa renda, acho que cabe muito isso, né? Para quem não conheceu Demétrio Campos, ele foi um homem, né, trans, negro, periférico, que cometeu suicídio no dia 17 de maio, que é o Dia Internacional contra a LGBTfobia. Né? Demétrio era um dançarino, modelo, artista e com 23 anos, né, depois de tanto lutar, ele acabou perdendo essa luta porque muitas pessoas romantizam a transição de certa forma, né? E eu até postei uma foto dele hoje que ele deixa muito claro num vídeo, né? Que assim, é, a pessoa pensa que passou pela transição, o mundo fica um mar de flores. E não é isso que acontece quando você é preto, pobre, periférico, né? Isso aumenta muito mais, porque ele começou a sofrer. Antes, ele sofria porque era lido como uma sapatão. Né? Depois da transição, ele começou a ter essa leitura de que ele era uma pessoa marginalizada, então constantemente ele era parado em blitz, agredido, e assim, perdia muitas oportunidades de emprego por ser um homem trans. E aí teve uma tentativa de suicídio, que ele acabou conseguindo sair dessa, ficou bem, e aí na segunda tentativa, que foi no dia 17 de maio, infelizmente, a sociedade conseguiu suicidar o Demétrio, e me marcou muito a morte dele, porque ele já tinha procurado um atendimento psicológico, eu não sei se ele conseguiu, enfim, mas eu, como profissional, fiquei me perguntando onde eu estava quando o Demétrio se suicidou e
tirou a própria vida, né? Não sei o que eu poderia ter feito, mas quanto psicóloga, quanto sociedade, quanto saúde mental, eu me questionei bastante. E foi a partir daí que eu decidi militar e disponibilizar atendimento para pessoas LGBTI. Quando a gente fala de, né, Ali, de pessoas LGBT, a gente já está falando de uma sociedade que julga e adoece. Quando a gente fala realmente, né, como o Rafael perguntou, sobre uma pessoa de baixa renda, e eu entendi a pergunta dele quando você explicou melhor, eu acredito que sim, realmente. E a morte do Demétrio é essa prova, né? Quando você fala de uma pessoa pobre, né, para quem é branco, talvez tenha essa um pouco mais de glamorização, né, da transição, mas para quem é periférico, não, né? Existe uma dor muito grande. E ainda me engasga um pouco a morte dele, sabe? Porque eu fico pensando muito na gente quanto sociedade, porque eu também sou sociedade, né, Ali? O que que eu fiz? O que que eu posso fazer? Não sou uma mulher negra, mas eu sou uma mulher branca e tenho o privilégio de ser branca, né? Sou uma mulher cis e tenho esse privilégio de ser uma mulher cis. Então, o que que eu posso fazer? Eu acho que esse questionamento que as pessoas deveriam ter também, né, sabe? Recorrentemente. É, eu penso, Thaís, que assim, a gente não percebe, né? Mas todos os dias a gente acaba sofrendo um pouco, né? Sim, Eu lembro que o ano passado, ano retrasado, eu fui no encontro e tal, né? E daí eu peguei, abracei todo mundo. Aí teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim para mim: Nossa, bebê, por que que você, um homem hétero, por que que você não me abraçou, né? E na hora eu travei, né? Aí, e porque assim, o que que as pessoas elas falam? Olha como a coisa é muito sutil, né? Que de repente, se você dá um abraço, se você é que você tá dando em cima, né? E daí eu peguei e expliquei para ele, eu falei assim, eu peço desculpas para você, mas assim, eu tenho um preconceito, porque às vezes eu acho que quando eu vou abraçar um hétero, né? Eu acho que ele tá achando que eu tô dando em cima dele. Todo mundo sabe que eu sou casado, inclusive o meu marido estava nesse dia junto comigo, né? Então olha para você ver que a gente vive numa constante defensiva, né? Porque a gente acaba generalizando, isso é triste, gente, mas isso é real, né? Essa dor, infelizmente, ela é diária, entendeu? Então, assim, às vezes, não, como é que fala, acho que generalizando, sim, né? Eu penso que todo mundo, em algum momento, ele acaba sofrendo e pensa, né? Quando aquele negro dos Estados Unidos ele faleceu, o policial pegou e foi lá e colocou o pé no pescoço dele, aquela semana eu fiquei péssimo, né? Quando você fala dessa dor em cinto, assim, não está perto da gente, mas a gente se coloca no lugar, né? sim. E a gente tem que falar o que, que eu preciso fazer com isso. Essa habilidade que existe, a gente precisa ressignificar toda essa história, né? Eu vi uma postagem esses dias de uma pessoa falando, né? Ai, não vamos falar só do setembro amarelo, né? Desde o suicídio. A gente tem que falar sempre, né? Sim. Nós todos os meses. A última live que eu falei, o pessoal não se mata só em setembro, gente. Entendeu? Né? A cada 40 segundos, uma pessoa está se matando. Sim. Né? 40 segundos, gente. É muita gente. São quase 12 mil pessoas por ano no Brasil. Sabe? É muita gente. É muita gente. Né? A Soraya colocou aqui. Eu acredito que nas classes mais baixas o Entendeu? sofrimento é maior, sim. Até porque no Brasil as minorias são tratadas de forma diferente. Por esse motivo, acredito que haja uma grande diferença de tratamento. Sim, Soraya, eu acho que eu não havia entendido a pergunta, mas eu concordo, realmente. Há uma grande diferença de tratamento, sim. Né? No primeiro momento eu pensei que sofrimento é sofrimento, mas eu não havia entendido o questionamento e realmente é verdade. É, quando a gente fala de pessoas periféricas, pessoas mais pobres, mais marginalizadas, né? Realmente é um grande sofrimento. É um grande sofrimento. E gente, falar de 12 mil vidas indo embora por ano, né? 90% delas poderiam ser tratadas se a gente tivesse mais acesso
à saúde mental, mais acesso a processos terapêuticos, mais acesso a tratamento, né? Quantos ambulatórios de psiquiatria a gente vê por aí? São poucos, né? Hospital psiquiátrico, né, com atendimento de pronto-socorro, são poucos e ficam sempre lotados, né? As pessoas têm o CVV como canal de ajuda, mas tem outros meios, né? A gente precisa divulgar mais o trabalho do psicólogo como referência, né? Eu posto muito, tem muita gente, sabe, Ali, que coloca assim, qualquer coisa me procura no direct, me manda um WhatsApp se você quiser conversar. Conversar com um amigo às vezes não é a mesma coisa do que falar com alguém que é especializado, sabe? Né? Um amigo pode te julgar e acabar piorando muito mais o sentimento, né? É importante a gente ter um atendimento especializado em saúde mental para tratar essas pessoas, né? E se a cada 40 segundos uma pessoa tenta e consegue tirar a própria vida, imagina, né, o quanto de gente não está sofrendo por aí. A Soraya, ai prima, obrigado, a Soraya é minha prima, né? E a Soraya ela é da área da saúde, né? E a Soraya ela pediu para o ano passado eu fazer um trabalho, né, voltado para a população negra, né? E ela trabalha numa área periférica. Então ela fala com muita propriedade sobre isso, né? Então, assim, ela já teve oportunidade de trabalhar na área nobre, vamos dizer assim, né? Falando de saúde, e hoje ela está na área periférica. Né? Então, esse dado que ela está trazendo é uma coisa real. Né? E ela está ali na área da saúde, ela está constantemente vendo que isso acontece. Né? Diariamente. E a população acaba e vai continuar adoecendo enquanto a gente não fizer nada. Uma questão que você falou, Thaís, que é muito importante, é essa questão realmente da psicologia se falar mais de saúde mental. Né? Eu vejo que, infelizmente, existe muito ainda o preconceito da sociedade com relação à terapia, à psicologia e falar de saúde mental. Né? Melhorou um pouco agora na pandemia, né? Mas, assim, ainda eu vejo que temos um trabalho aí pela frente. Né? Temos muito trabalho pela frente. Esse é outro preconceito que também precisa acabar, né? Como assim bater papo com um amigo? Sabe o que o amigo ele vai dizer para você? Você precisa ser forte. Nossa, e que a gente tinha conversado na outra live, né? Nossa, você tem uma cama para você dormir, você tem um trabalho, né? Tá tudo bem na sua vida, você tem 2 braços, 2 pernas, gente. Não é bem assim, né? Não é desse jeito. Entendeu? Sim. E assim, a família, né? O apoio da família. Gente, isso é primordial, sabe? A família é a base de tudo, né? Quando eu falo de família, eu não falo dentro dessa composição tradicional, que na realidade não existe e nunca existiu. É 2 pais, é 2 mães, é um pai e uma mãe, é só uma mãe, é só os avós, uma tia, né? Então, assim, a gente tem que olhar essa família também. A família precisa discutir mais sobre isso, né? Na outra live, o pessoal ficou muito preocupado com a questão do suicídio em crianças. Olha para vocês verem como é uma coisa que não é falada, gente. Entendeu? Sim. Não é falada. Imagina Isso, para uma criança LGBT, né, Ali? exatamente, né? Exatamente. Bom, no começo a gente sabe que ela já pensa assim, o que eu estou fazendo é errado. Sim. Ela já nasce com isso, ela já vai, quando ela já entende como funciona o mundo, ela fala, isso que eu estou fazendo é errado. Né? Claro que hoje eu vejo que teve uma grande evolução, mas tem que ter muito mais quanto a isso. Né? Tem que ter muito mais. Sim. Esse é um tema Esse é um termo o quê? Desculpa, que cortou. vai. Vai. Ali, eu, né, falei no começo da live sobre uma pesquisa feita pela Vote LGBT, que, né, em parceria com a Box 1824, eles fizeram um levantamento entre os meses de abril e maio sobre a população LGBT, né, como ela estava durante a pandemia. E teve um aumento, né, as pessoas relataram aí um aumento do quadro de saúde mental delas ou adquiriram, né,
transtornos mentais que elas não tinham antes, em 42% dos casos. Imagina, né? De mais de 10 mil pessoas, 42% das pessoas LGBTs disseram que sim, elas pioraram ou tiveram aí uma doença emocional apresentada. Né? Eu penso que a pandemia ela ajudou a aflorar aquilo que a gente já tinha, né? Porque a gente teve que conviver com nós mesmos, né? Num momento muito difícil para todo mundo, e aí as pessoas começaram a se perceber ou entenderam que realmente não estavam bem. Imagino que isso contribua muito para os números de suicídio, né? Você, durante a pandemia, nos seus atendimentos, você mensurou aí que essa realidade ela é verdadeira, né? Pacientes que relataram piora ou questão mesmo de tentativa de suicídio. Não sei se você atende pessoas LGBT e também não quero invadir a privacidade de seus atendimentos, mas se puder falar um pouco sobre isso, né? Que a gente sabe que conviver, né? Uma das questões dessas pessoas que elas responderam é que elas pioraram justamente por conviver com pessoas que rejeitam a sua orientação ou condição de gênero, né? Conviver com pessoas que não aceitam, né? Familiar que acaba sendo preconceituoso, que discrimina, etc, né? Outra questão é a solidão, né? Estar muito sozinho durante o período da pandemia, sem poder ter um relacionamento, enfim, né? Eu imagino que seja, além disso, acho que os fatores principais, né? Você tem algum caso desse que você possa compartilhar conosco? Eu vejo que recentemente chegou um paciente para mim, né, que ele demorou um pouco, né, para falar dessa questão da orientação sexual, né? E na hora que vai discorrer, né, que discorre a sessão, na hora que ele falou, ele começou a chorar muito, né? Mas muito, um choro assim, sabe, doído, né? E assim, eu me senti assim contente porque ali estava tendo um desabafo, né? E ele falou: "Ai, Alisson, alguém que não me julga", né? Então assim, imagina, gente, todos os dias você tem que se esconder quem que você é, né? Você ficar dentro do mundo no qual você não se encaixa, né? E naquele dia tenho outras pessoas, outros pacientes também, né? Mas aquele, digamos que foi assim, outros já tinham uma propriedade assim com relação à sua orientação, mas esse não, né? Então foi bastante importante isso, né? Achar uma pessoa que não julga, né? E quando essa pessoa procurava amigos, os amigos falavam isso, né? Não, tá tudo bem, vai lá, você tem mais é que falar. Tá? Não é tão simples assim, né? Sim, Não, você tem que falar, você tem que... Não, não é desse jeito que a coisa funciona. sim. A Andressa colocou: o apoio da família é necessário, mas nem toda família sabe apoiar alguém com ideações. Exatamente. É, e ainda acrescento muito, né? A gente também passa, né? Como a gente viu há pouco tempo, né? Pessoas LGBTs passam por esse absurdo de também serem ditas como pessoas propensas a terem HIV, né? E ainda é mais um processo de discriminação, achar que toda pessoa que é LGBT tem HIV. E como eu fiz a live com o Vitor na semana passada, né? A gente falou que a maior parte, né? 49%, se eu não me engano, das pessoas que possuem HIV são pessoas hétero, né? E durante muito E tempo, a gente não podia doar sangue, né, Thaís? sim, exatamente. Durante E sendo. muito tempo, a gente não Sim, podia. Para você ver o preconceito. A gente não podia dar vida, né? Continuar. exatamente, porque éramos considerados impuros, né? Pessoas propensas a ter HIV. Então, acho que agora tinha que proibir as pessoas héteros de doar sangue. Então, sendo que a maior parte são os. Porque os homens têm relações sexuais desprotegidas e acabam contaminando suas mulheres. E aí o maior número está entre os héteros, principalmente entre mulheres. Né? Preconceito sem fundamento, né, gente? Sem cientificismo, sem pesquisa, enfim. E são essas coisas que adoecem, né? São essas coisas que fazem com que você fala, cara,
que desespero que dá essa vida, sabe? Eu até ouvi de uma paciente há pouco tempo, né? Eu acho que se eu fosse uma pessoa hétero seria muito mais fácil. Eu tenho muitos pacientes, a maior parte dos meus pacientes, quase que 80% ou 90%, eu diria, são LGBTs, mas tenho pacientes héteros também, né? É, e é um pensamento comum entre a população LGBT. Eu nasci errado, eu nasci um ET. Acho que se eu fosse hétero seria muito mais fácil. Olha a que ponto chega o preconceito, sabe? O Rafael Negrão colocou: o próprio fato de termos crianças LGBTQI+, já é escondido pela sociedade, fora que o patriarcado muitas vezes diz que isso é falta de pancada, uma completa falta de bom senso. Exatamente. Exatamente. E a Vivi, nossa, Vivi, que saudade! Trabalhamos juntas, professora. Os pais homens machistas realmente não entendem, não querem conversar, falam que é safadeza. Exatamente, né? É, acho que o grande mal da sociedade, sendo mais objetiva, é o patriarcado, né? Esse pensamento machista, misógino, heteronormativo, de que tudo que é do masculino é correto, né? Tudo é a base da pancada, vamos bater que bater resolve, bater vai curar a sexualidade da pessoa. Ai, não sei falar sem me revoltar. E, infelizmente, Thaís, o nosso cenário político, né? Eu tento, gente, né? Mas é difícil não falar de política. Mas o nosso cenário político, infelizmente, ele potencializa tudo isso, né? O nosso cenário político, ele, infelizmente, ele fomenta tudo isso, né? De vez de esclarecer, né? Ele atrapalha, né? Nem gosto de falar o nome da Exatamente. pessoa, mas ele atrapalha. Essa que é a Sim. realidade, né? Dissemina ódio e violência, né? Muito, demais. A Soraya colocou: apesar de estarmos no século XXI, ainda vivemos presos a séculos passados, no quesito preconceito, seja ele qual for. Triste isso, pois retrocedemos cada vez mais da evolução da espécie humana com tudo isso. É o que eu penso também, Soraya, que parece que cada vez mais quando a gente se torna pessoas mais esclarecidas, parece que a gente fica ainda nesse quesito de permitir que pessoas que para mim, essa pessoa que o Alisson está citando, que eu também não gosto de citar o nome dela, me parece alguém muito do século passado, aquela figura mesmo antiquíssima. Eu não sei como a gente consegue ainda, né, eleger esse tipo de pessoa. Enfim, é triste, mas é verdade, né? E, gente, preconceito mata, né? Eu e o Alisson somos profissionais de uma profissão, né, que sabe que as pessoas morrem, as pessoas, se a gente não conseguir ajudar, estar próximo e orientar, enfim, essas pessoas a tempo, a gente pode perder, né? Ver essas pessoas morrendo por conta de preconceito numa sociedade que não deveria mais existir isso, porque a gente sabe que não é doença, não é frescura, não é safadeza, a gente está falando de amor e sexualidade, afeto e identificação de gênero, né? Ali tá acabando o nosso tempo. Acho que a gente tem 3 minutinhos só, se minhas contas não estiverem erradas. E a gente Três. poderia ficar falando, como você disse, muito tempo sobre exatamente sobre tudo isso. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer a você e pedir para você deixar uma palavrinha para todo mundo. Eu fico muito emocionada com esse tema porque é muito difícil, né? Muito chocante e é muito triste saber que a gente ainda vê pessoas que morrem por causa do preconceito. Eu só tenho que agradecer, Thaís, né, o convite, entendeu? E assim, tem que falar, gente. Vamos falar, entendeu? Tá com dúvida, me chama aqui no Instagram, chama a Thaís, entendeu? Eu penso, de repente, em fazer, eu tinha conversado com o Rafael sobre isso, fazer o material para divulgar sobre o suicídio. A gente tem que espalhar, gente. A gente tem que espalhar, colocar todos os tipos de suicídio, colocar quais são as populações que são mais vulneráveis a isso, a gente tem que falar. Gente, agradeço imensamente, né? Vocês terem participado. Peço desculpa pela internet,
Todo mundo está usando a internet, então fica assim, fica lento, né? Então, assim, só tenho que agradecer a todo mundo. Um beijo enorme. Vocês ficam Sim, conversar sobre isso. sim, também me disponibilizo para conversar. Vivi, também adorei te ver, Rafael. Obrigada por estar aqui a live toda, a todos que estão aqui a live toda e que contribuíram e que escreveram e que compartilharam desse momento conosco. É importante a gente falar, né? Faz 4 meses, é muito recente a morte do Demétrio e saber que uma pessoa LGBT se suicidou porque a sociedade não é capaz de aceitar alguém que é diferente, alguém que, na verdade, não é diferente, né? Normal como todos nós somos de carne e osso e sentimento. Então, gente, Ô, ajudem as Thaís, pessoas a uma coisa que eu entenderem que costumo sofrimento falar. não é besteira. Oi? Uma coisa que eu costumo falar. Nós não somos iguais. Todos nós somos diferentes. Sim, Né? Cada um sim, tem a particularidade. sua particularidade, exatamente. Mas somos todos carne e osso e sentimento. Deixo um beijo para todo mundo. Muito, muito obrigada por estarem aqui até o final. E até a próxima. Semana que vem a gente vai falar sobre as famílias que passam pelo luto de perder alguém que se suicidou. Espero que vocês também possam compartilhar com as outras pessoas para a gente assistir junto. Um beijo a todos. Beijo, Ali. Até a próxima. Tchau, gente.